O Internacional recebeu uma grande informação nos bastidores e pode estar muito mais próximo do que se imaginava de um retorno ao estádio Beira-Rio. Nesse vídeo eu trago detalhes sobre essa data e a partida que deve marcar o retorno do futebol colorado ao seu estádio na Avenida Padre Cacique. A gente também fala de uma cobrança forte que foi feita nos bastidores ao presidente Alessandro Barcelos e o departamento de futebol do Internacional e que envolveu a derrota para o Belgrano no último meio de semana. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente tem que trazer uma informação bem importante sobre o retorno do Internacional ao estádio Beira-Rio e uma cobrança feita pelo jogo lá em Barueri na última terça-feira. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Por aqui já passamos dos 63 mil inscritos por aqui, então segue deixando o teu like, te inscrevendo no canal e ativa o sininho das notificações para tu não perder nenhum conteúdo. Tu vai sempre ser notificado no teu computador, no teu celular, dos vídeos por aqui, tá certo? Gente, vamos lá. Eu quero trazer uma informação que é muito importante nesse contexto que o Inter está vivendo nesse momento. Eu quero começar aqui por uma cobrança que foi feita ao presidente Alessandro Barcelos e alguns debates foram realizados desde a derrota em Barueri, em São Paulo, contra a equipe do Belgrano, na última terça-feira, de virada por 2-1, que complicou a situação do Inter e muito na primeira fase da Copa Sul-Americana. O Inter vai, no máximo, disputar os playoffs da competição contra algum terceiro colocado da Libertadores. Bom, gente, dentro disso, tá? A decisão de mandar o jogo em São Paulo, em Barueri, longe do torcedor, em um primeiro momento. Eu já trouxe aqui que essa decisão do Internacional veio por uma ideia de logística e custo. O Inter já tinha definido, e de fato faz sentido o Inter treinar em Itu, no interior paulista, porque não tinha como treinar no CT de Alvorada nesse momento e nem no sul do estado. Então o Inter treinaria em Itu. Isso estava decidido e está tudo certo. Agora, o jogo ser em São Paulo, e seria no Novelli Júnior, em Itu, bem próximo do resort que o Inter está hospedado, ou como aconteceu em Barueri, porque o Novelli Júnior não passou na vistoria da Conmebol, essa decisão incomodou muitos dirigentes políticos do Internacional, que têm ligação direta com o presidente Alessandro Barcelos. Aconteceram algumas conversas nos últimos dias, depois dessa derrota contra o Belgrano, e aconteceu a conversa desses dirigentes políticos do Internacional, naquele sentido de a gente avisou. Teve um público de 4.300, 4.200 torcedores na Arena Barueri, eu estava por lá. Era um ambiente até que se criava bem interessante, porque o estádio não é tão grande e tem ali seus 30, 35 mil de capacidade, mas é um estádio um pouco mais acanhado. Só que a gente também viu muitos torcedores do Belgrano que viajaram da Argentina para essa partida, assim como torcedores que foram de Porto Alegre. Mas era um público pequeno, obviamente. Se o jogo fosse em Caxias ou em Santa Catarina, teria um público naturalmente maior no jogo contra a equipe do Belgrano. Então teve essa conversa e teve essa cobrança em cima da direção do Internacional de a gente avisou. Não se criou um clima hostil para o adversário, não se criou um ambiente tão positivo para a equipe, porque muitos torcedores eram de São Paulo, não estão diariamente no contexto do clube indo aos jogos no Beira-Rio, em sua imensa maioria, e aí, se tu for pegar os torcedores que saíram de Porto Alegre ou do interior e que têm costume de ir para o Beira-Rio, era um número muito menor. Então, se teve essa cobrança, principalmente de dirigentes políticos que vivem aí o contexto, o ambiente do Internacional, tem essa ligação com o presidente de falar, esse jogo não precisava ter sido em Barueri. Claro, o Inter gastaria 400 mil reais de voo fretado para ir de Campinas, que é o aeroporto mais próximo de Itu, para vir para o Rio Grande do Sul para só jogar esse jogo e depois ter que voltar para Itu, mais 400 mil, então dá quase 1 milhão só de voos, mais logística de hotel, enfim, para toda uma delegação. Obviamente teria um custo, mas houve essa cobrança no bastidor. Gente, a outra informação que eu quero trazer aqui é bem importante e é sobre o retorno do estádio Beira-Rio. Antes, só dando um recado para vocês deixarem um like nesse vídeo, se inscreverem no canal e ativarem as notificações para aqui e irem lá na KTO.
KTO.com é a melhor casa de apostas do país. Usa o código DIAS no primeiro depósito para tu ganhar 20% de free bet e ganhar uma barbada, porque amanhã tem final da Champions League. Tem Inter em campo às 18h30 contra o Cuiabá. Tô apostando em vitória do Inter. Tem o Grêmio às 4 horas da tarde, no mesmo horário de Real Madrid e Borussia Dortmund. Tô apostando em empate ou vitória do Grêmio, chance dupla. E tô apostando em vitória do Real. Real Madrid vai ganhar a 15ª Champions League. Aproveita e corre lá na KTO, tá certo? Gente, para fechar aqui, eu trouxe ontem à noite imagens do estádio Beira-Rio e do CT Parque Gigante. O replantio da grama do Beira-Rio já começou. E a gente já consegue ver que a grama já tá pegando aquele verdinho que a gente está acostumado. Ela deve ter um processo um pouco mais demorado para estar em condições das melhores possíveis, obviamente. A parte mais fácil é o replantio. Agora é tu cuidar da grama diariamente, tratar ela diariamente para ela ficar verdinha, sem nenhum buraco, sem nenhum espaço queimado. E a gente já estava vendo essa troca da grama antes das enchentes e do alagamento também no estádio Beira-Rio. A grama é só um dos processos. O Inter espera até esse final de semana ter o retorno da energia elétrica. Desde que a água baixou no Beira-Rio, a energia elétrica não voltou no estádio do Internacional. Eu moro na zona sul de Porto Alegre, eu passo quase que diariamente em frente ao Beira-Rio na Avenida Padre Cacique, do outro lado para ir em direção ao centro de Porto Alegre, aqui a PUC, a sede da Bandeirantes, na Avenida Ipiranga, e a gente vê um breu quando é à noite no estádio Beira-Rio, porque não tem energia elétrica. E isso faz diferença para a reconstrução e para a reforma do ambiente interno do Beira-Rio. Vestiários que foram completamente perdidos. MDF, a Madeira, vai ter que recuperar tudo isso também. Então, o Inter está num processo de reconstrução. Mas tem uma informação alentadora, que é da grande chance do Inter jogar contra o Juventude no início de julho dentro do estádio Beira-Rio. O jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. No início do mês de julho contra o Juventude, pode acontecer no estádio Beira-Rio. O que a gente escuta é que até esse jogo a grama deve estar em condições. A questão vai ser a estrutura mesmo, que tem que ser reconstruída. Muitos ambientes ali, a zona mista já foi limpa, ali onde a imprensa trabalha e os jogadores passam para irem até aquela passarela que dá acesso ao edifício garagem, onde os carros ficam estacionados pelos jogadores. A zona mista já foi limpa, mas vai ter que ter material de MDF ali recolocado, enfim, o vestiário, como eu disse, não vai ter que ser feito do zero porque a estrutura tá ali, mas os materiais de dentro do vestiário vão ter que ser recuperados, recolocados, infraestrutura de comunicação do clube, muita coisa precisa ser reformada e por isso a gente está falando de um prejuízo de pelo menos 35 milhões de reais para o Internacional entre Beira-Rio, CT Parque Gigante, que se o Inter voltar no dia 3 de julho contra o Juventude, o Inter ainda não deve estar treinando no CT Parque Gigante, deve treinar em Alvorada, mas aí já é um alento, é jogar em Porto Alegre, jogar próximo do torcedor, com uma logística facilitada, e tu viajar só mesmo para os jogos fora de casa, já que agora o Inter está viajando até para jogar em jogos com o seu mando de campo, mas é uma data alentadora, 3 de julho contra o Juventude, a possibilidade do Inter já estar de volta jogando no estádio Beira-Rio. A gente está falando de 1 mês e 10 dias por aí para o Inter estar de volta na sua casa, tá certo? Vamos ver se isso de fato se confirma, mas é uma informação já que se tem nos bastidores do clube. Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações para aqui, que eu volto para falar mais do Colorado, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.